nem quem jogue, né? Agora, já até para dar uma ilustrada no teu boa noite, esse foi o Vasco hoje, o SofaScore publicou, desde novembro, cara. Sabe? É inacreditável isso, cara. E ninguém sabe o porquê, ninguém tem explicação lógica do que aconteceu. Gente, são 8 jogos, 7 derrotas. Um aproveitamento de rebaixado. Um negócio assim impressionante. De lanterna, né? De lanterna. O Vasco, mais uma rodada, era rebaixado, gente. O Vasco ia ser rebaixado em mais uma rodada. Um time que estava a 2 pontos do Fluminense, na 30ª rodada, terminou a 19 atrás. Isso é surreal, cara. Absolutamente surreal. E a explicação, aliás, as explicações são: se pouparam, porque vão jogar a Copa do Brasil. Ah, chegou a 40 e pouco, já garantiu já. Ah, o Hugo Moura brigou com fulano. Ah, o Verrete não gosta da cozinheira. Todo dia uma coisa diferente. Só que agora, Jean, chegou a hora de, como diria meu pai, no frigir dos ovos. Agora é a hora, meu, de mostrar que tudo isso que passou valeu a pena. E aí, Janzinho, tudo bem, meu amigo? Que feras hoje aí? Pô, nós estamos bem hoje, hein? Tapete vermelho para essas feras aí. Boa noite, Flávio, boa noite, Caio, boa noite, Garoni. Eu acho que o que eu mais li no chat, quando eu começo a falar um pouco de tática, nesses anos todos que eu estou na atenção, aí 4 para 5 anos, é: quando é que vai ter uma live com o Garoni? Quando é que vai ter uma live com o Garoni? Quando é que vai fazer uma live com o Garoni? Galera que estava chamando, tá aí, ó. A culpa é minha, a culpa é minha. Já falei, a saiu. Culpa é minha. Saiu a live do Garoni com tática, é um prazer tá aí. A gente consome o material de todo mundo do meio do Vasco. Claro que alguns com mais atenção, outros há uma seleção natural que você vai deixando pelo caminho, né? Isso é óbvio que acaba acontecendo, mas é um prazer tá com vocês aqui. E quando o Flávio fala da montanha-russa, eu estava pensando aqui comigo. Quando saiu as datas da Copa do Brasil, que saiu a notícia que ela foi para dezembro, todo torcedor do Vasco comemorou, porque foi logo após a janela. Aí a gente pensou assim: pô, esse time vai entrosar, esse time vai ficar bom, lá final do ano vai ser bom. Aí o Vasco ganhou, deu olé no Fluminense. Pô, que pena que esse jogo não é semana que vem. Que pena que já não começa agora. Pô, a gente tá voando, cara. O Fluminense tinha acabado de entrar o Zubeldia ali, o trabalho tava começando. Pô, cara, que pena, uma pena que... Agora, o meu sentimento é que se desse para passar para depois da Copa do Mundo, joga lá para julho do ano que vem esses jogos, porque eu sempre brinco aqui que tem um amigo meu italiano, um amigo fictício com um termo fictício, que fala que futebol é momento-se. E o momento-se do Vasco é um momento-se triste, né? Um momento-se que não acontece nada, absolutamente nada. Enfim, decifrar o que aconteceu, Flávio, é só quem vive no dia a dia. Quem está lá no dia a dia pode ter esse entendimento. Porque em outubro era cantado por muitos, não da imprensa nichada que é a nossa, da imprensa em geral, que o Vasco jogava o melhor futebol do Brasil, ou um dos melhores. Era o segundo do retorno em algum momento. E hoje eu dou uma olhada ainda e descubro que com 7 derrotas nos últimos 8 jogos, o Vasco fez 26 pontos no retorno e 19 no primeiro. Olha o que a gente fez no primeiro, cara. Nosso primeiro turno foi mais um primeiro turno daquele de rebaixado que tem que começar aquela campanha de recuperação. Enfim, cada um hoje vai poder contribuir um pouco para o debate aqui e quem sabe a gente consegue achar um caminho para a próxima quinta-feira. A campanha do Vasco realmente foi muito ruim, mas eu vou fazer uma proposta para vocês aqui. A gente tem que discutir, é claro, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, mas eu acho legal a gente prospectar o jogo de quinta-feira, porque não adianta a gente chorar sobre o leite derramado. Eu acho que essas soluções precisam ser dadas, tomar a partir do dia 22, né? Porque não dá para Vasco campeão da Copa do Brasil, tá tudo bem, tá tudo legal, porque não tá, cara. Não dá para a gente achar que esse time que jogou ontem pode ajudar no dia 28 de janeiro, na abertura do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter um mês, se for campeão, de 22 a 28, 36 dias, cara, para ter pelo menos 11 bons jogadores suplentes. Porque ontem, gente, foi assustador, cara. O que fez o... Eu gosto da profissão, da atividade goleiro. O que fez o Fusato ontem, cara, foi assustador. Aí no Correias, em Petrópolis, aí no Petropolitano. Serrano. Sério, cara?
pô, no Serrano. O Serrano é até profissional, tô colocando times até semi-amadores, tá? Eu nunca vi o cara montar aquela barreira que ele montou do Paulinho, Garoni. Porra, eu não sei se vocês viram. Eu vi. Cara, é surreal, gente. Sabe o que eu lembrei? Teve um momento no fim dos anos 90 que chegou a ter um debate sobre isso, de alguns goleiros achando que era melhor tirar a barreira porque tirava a referência do batedor. E eu lembro que o Dida fez isso com o Marcelinho Carioca. Eu tô falando do Dida, tá? Dida fez isso e tomou lá do meio da rua do Marcelinho Carioca. Eu fiquei imaginando, na cabeça do Fusato, ele, Daniel Fusato, primeira Série A da carreira, pouquíssimos jogos como profissional, jogou muito pouco na Espanha, numa segunda divisão espanhola, em pouquíssimos jogos em 2025, sem ritmo de jogo, talvez sem tempo de bola, abrir numa bola como aquela, logo após uma expulsão de um jogador, porque foi a falta do Hugo Moura, para o Hulk bater aquela bola de uma falta centralizada com um jogador na barreira. Assim, para mim foi... Até o Diniz na coletiva, ele fala que o jogo era equilibrado, estava só 1-0, eu discordo completamente. E assim, o 2-0, se o Hugo Moura estivesse em campo, teria tomado de qualquer jeito aquele gol, porque o Fusato abriu completamente. Vasco não tomou 2-0 pela expulsão do Hugo Moura. Ele tomou 2-0 porque o Fusato abriu a barreira e ia tomar, se fosse cartão amarelo para o Hugo Moura, do mesmo jeito. Então, assim, para mim foi uma infantilidade ali que, para mim, não existe, tá? Se o Léo Jardim tivesse feito isso, estaria criticando o Léo Jardim aqui. Se o Carlos Germano tivesse feito aquilo, eu estaria criticando. Agora, e com todo respeito ao Fusato, tá? Ele poderia confiar muito nele. Mas tem um motivo para ele ser reserva do Vasco, tem um motivo para ele jogar tão pouco ao longo do ano. E numa bola daquela, um jogador que não está com confiança, o time não está no grande momento, time reserva, abrir daquela maneira, já perdendo por 1-0 o jogador expulso, eu achei que foi algo assim, para lá de infantil. Para lá de infantil. Agora, vocês acham que esse jogo de ontem se superdimensionou? Pô, não era também para isso tudo, essa repercussão toda? A gente falou até um pouquinho aqui no Abre com o Caio sobre isso. Vocês acham que de repente não era para esse alarde todo? Porque ninguém esperava o Vasco ganhar, né? Primeiro, foi um erro ir com o time suplente. O Diniz ontem até discutiu e disse, não, eu não abri mão da Sul-Americana. Me desculpe, para mim, quando você bota um time suplente, ou você acredita piamente no tropeço dos outros, ou então você quer arriscar uma Sul-Americana, o que é até contraditório. Porque a direção do Vasco botou como prioridade nessa temporada, todo mundo deve se lembrar, a competição sul-americana. A Sul-Americana era um caminho para o Vasco. O Vasco voltava depois de 5 anos. Sim, 5 anos. Acho que era. Né? 5 anos. Perdeu aquele jogo lá para o Defensa e Justiça, sei lá. Então, era uma prioridade. E, de repente, você bota um time 100% reserva, aquela fala do já joguei muito na barreira, aquilo ali, é verdade, dá uma tranquilizada do tipo, não, os jogadores estão com confiança. Então me passa também um pouco isso, e eu concordo com o Jean nessa questão do medo, talvez, é o medo de perder o pouco que tem e o medo de ficar feio, sabe? Mas acabou ficando feio, cara. Porque, sinceramente, eu acho que como disse o Caio, cara, é escarrado. Um trabalho ruim do departamento de futebol. A gente vê quão infeliz é a declaração do presidente Pedrinho quando ele diz que esse time é um time de G8. Não é, gente. Não é, cara. Porra, a gente se tem 13 jogadores, 14 com muita boa vontade, colocando o Verrete, David, vamos lá, o Puma, que vai jogar agora titular. O resto, cara, o resto é mais do mesmo, gente. Pelo amor de Deus. O Matheus Carvalho bateu no teto, o Matheus França é um sono danado, o Paulinho, como disse o Jean, deu. A gente não tem zaga. O nosso zagueiro central ontem não joga, porque o treinador prefere botar o volante para jogar de zagueiro, cara. Sabe? Então, é muito erro. Então, eu acho que no final das contas, ficou chato, animicamente falando, ficou pouco profissional, porque você perde grana, mas eu entendo o Jean, Garoni. Eu acho que é você meio que aceitar que você fez M, sabe? E jogar e fazer o all-in na decisão da Copa do Brasil, que é uma competição que você pode empatar. Mas nem a decisão, né? É a semi ainda, né? A semi. Mas você pode botar tudo na mão do Léo Jardim. O Vasco é o 15 de novembro, o Vasco é o Santo André, nesse momento. É duro dizer isso. Não acho que seja essa discrepância toda. Assim. Eu acho que para mim hoje tem um favoritismo do Fluminense 60-40, tá? Mas é azarão. Isso. É triste, cara. É muito triste dizer isso. O problema é nós decifrar qual Vasco vai jogar quinta-feira. É o Vasco que jogou com São Paulo no Morumbi?
É o Vasco que jogou com o Santos no Morumbi, é o Vasco que jogou com o Cruzeiro em São Januário, é o Vasco que jogou com o Bahia em São Januário, é o Vasco que... A última derrota para o Fortaleza tinha sido para o Vasco com 11 contra 10. É aquele Vasco ou vai ser o Vasco contra o Grêmio, que não tocou na bola, contra o Botafogo, que não tocou na bola, mas vergonha. O problema é nós decifrar qual Vasco que vai entrar em campo. Esse eu acho que é o grande mistério. E tem uma coisa, olha só como é que é estranho, porque realmente o Vasco está, olha só que coisa louca, cara. A gente tem 2 artilheiros entre os 5 do Campeonato Brasileiro, cara. Isso é surreal, cara. E o segundo maior garçom, que é o PH. É isso. O PH hoje foi eleito bola de prata da Placar, né? Lá da ESPN. Cara, a gente tem o Léo Jardim, que há um ano atrás estava na seleção. A gente tem 3 jogadores de seleção sul-americana, o Puma, o Cuesta e o Andrés Gomes. Será que é tão. O Ryan é o sub-20 mais valorizado aí, dos 3 maiores do mundo. Será que o time do Vasco é tão ruim assim a ponto de ser esse azarão? Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, e nessa manhã de terça-feira, repercutindo mais uma live e esse corte que nós fizemos aí do canal Atenção Vascaíno, créditos o Flávio Dias do Atenção Vascaíno, teve a participação de André Garoni, Jean Faísca e também do Caio do Mídia Vascaína. Um trabalho muito bom que eles têm feito aí, e os comentários desse vídeo aqui foram muito bons. Eu acho que o Vasco hoje passa por um momento complicado, precisa mudar muito. Parece até que a gente está sendo repetitivo em cada vídeo que colocamos aqui, mas não. É o momento do Vasco que é muito crítico. O Vasco vai do céu ao inferno muito rápido. O time que oscila bastante, alguns jogadores não se credenciam a falar que tá ali pelo time, tá aí querendo honrar pelo menos a própria calça, mas não tem jeito. Acho que o Vasco precisa melhorar muito ainda. Não sabemos com que time, a pergunta que o Jean Faísca fez, com qual time o Vasco vai. Eu não sei realmente qual vai ser o Vasco. Vai ser aquele Vasco que ganhou aquela sequência de jogos ou vai ser aquele time que perdeu uma outra sequência de jogos? Então vamos aguardar para ver qual vai ser o time que vai enfrentar o Fluminense pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. Sabemos que o Vasco já esgotou os ingressos. A torcida do Vasco espetacular, como sempre. Então vamos acompanhar e acreditar que vai dar tudo certo, que vamos conseguir a classificação. E quem sabe esse título, né, pelo menos como um título de consolação que nós torcedores merecemos muito. Valeu? Então deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui. Valeu, fui!